sejam bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os rins, conhecer da sua importância no nosso organismo. E para falar sobre esse assunto, doutora Francine Mendonça, que é nefrologista, professora, e ela disse que eu tinha que falar que ela já foi aluna e hoje é professora da Universidade Federal de Alagoas. Fran, seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Renata, pelo convite. Francine, eu queria que você começasse falando qual é a importância dos rins para o nosso organismo. O rim é um órgão extremamente importante para o funcionamento normal do nosso organismo, né? Começa com o que a maioria das pessoas conhecem, que é a urina, ou seja, a eliminação de líquido. Junto com isso daí, teria a função de filtro, onde ele elimina as toxinas, os produtos de metabolismo do nosso organismo. Só que o que as pessoas não conhecem é o outro lado, né? O rim, como órgão endócrino, por exemplo, onde ele produz um hormônio que estimula a medula óssea, a produção de células vermelhas. Então, o paciente que tem doença renal, que tem uma insuficiência renal, ele cursa com anemia, né? O rim, que é responsável pelo equilíbrio dos eletrólitos, então, sódio, potássio, cálcio, fósforo no organismo. Então, ele tem uma importância muito grande, por exemplo, na contração muscular, né? Funcionamento de coração, de intestino, do organismo como um todo, o controle da pressão arterial, né? Então, assim, a capacidade de equilíbrio do rim dentro do organismo é fantástico. E ele, ao contrário do que as pessoas pensam, quando ele está doente, ele normalmente não cursa com dor, né? Geralmente as pessoas subestimam a função renal, não é? Com certeza. Acha que tá tudo bem, estou fazendo xixi, ligam sempre os rins a fazer xixi. Então, se eu estou fazendo xixi, meus rins estão muito bem. E a gente sempre conversa sobre a questão do poder dos rins de trabalhar até aquele último gás dele. É, porque cada partezinha do rim que para de funcionar, o que está bem no rim trabalha dobrado para compensar aquela área, só que esse trabalho dobrado sobrecarrega ele também. Então, existe uma progressão, no final desse contexto, existe uma progressão para o agravamento e comprometimento dessas áreas saudáveis também ao longo do tempo, né, ao longo do período. Fran, já que você está falando em doença, como é que é feito o diagnóstico de uma doença renal? É importante você fazer essa pergunta, porque muito longe do que as pessoas pensam, o primeiro sintoma da insuficiência renal, de que o rim está começando a apresentar problema, é você levantar mais de 3 vezes à noite para urinar, porque ele começa a ter comprometimento na capacidade de concentração. Então, é o contrário do que se pensa. Isso. Eu não faço xixi, então eu devo ter algum problema renal. Não, eu tô urinando muito bem. Tem pacientes que fazem diálise e urinam muito bem ainda. Ou seja, é um rim que tem a capacidade de eliminar água ainda, mas ele não limpa o sangue como deveria, nem tem as funções que eu falei para você, entendeu? Com relação a cálcio, tem um outro hormônio, a vitamina D, por exemplo, que é convertida em ativa no rim, então que aumenta a absorção de cálcio a nível intestinal. Então, assim, o rim, ele tem múltiplas funções. Que no caso de quem tem problema na função renal, pode ter a vitamina D também. lá embaixo. A vitamina D pode estar, assim, está muito comum hoje, eu tenho encontrado muito no consultório, pessoas sem problema renal e com vitamina D baixa, né? Inclusive, assim, mais recentemente, eu tive até uma paciente que tinha um diagnóstico de fibromialgia e, quando recolocou a vitamina D, a paciente ficou assintomática. Foi uma pessoa que chegou no consultório mancando, com dificuldade de locomoção, sentindo dor, etc. E, quando ela voltou, 3 meses depois, eu não reconheci, maquiada de salto alto. Eu olhei assim. Então, assim, foi uma coisa que eu não esperava, realmente. Mas, na doença renal, o que acontece é que a vitamina, para se tornar hormônio, ela é ativada no rim. Aí, esse hormônio ativado é que vai causar absorção de cálcio a nível intestinal. Entendeu? Então, ou seja, o doente renal, ele tem alteração nesse metabolismo cálcio e fósforo, então há comprometimento ósseo, né, e doenças sérias ligadas à doença renal. Fran, a gente sabe que algumas doenças, como diabetes, hipertensão, elas levam a problemas renais. No caso da pedra dos rins, ela pode levar a uma insuficiência renal? Pode, mas é mais difícil, né? É mais difícil porque, normalmente, para você ter insuficiência renal, você teria que ter o comprometimento dos 2 rins.
No caso da doença renal causada por pedra, a gente teria que ter o comprometimento bilateral desses rins. E não é uma coisa que acontece frequentemente, graças a Deus. Então, assim, existe um adágio que a gente sempre fala assim, é cão que ladra não morde. Então, tipo, a pessoa que tem a doença renal e que tem a crise de cólica renal, sente a dor, passa por um quadro de dor que realmente é muito forte, né? Muitos comparam a dor do cálculo renal à dor do parto normal. Eu tive as duas. Eu dou à luz a 100 meninos e não quero outro cálculo renal na minha vida, não, pior. Entendeu? 1000 vezes, não tem comparação, né? Então, assim, esse paciente, de certa forma, vai, de uma forma ou outra, ao médico. Pelo menos se espera que vá, para ver o que é que está acontecendo. Outros pacientes que evoluem sem a sintomatologia, essa pedra pode crescer, comprometer o rim como um todo, ou está associado com infecção importante. E ele não está sentindo nada. Não, ele não está sentindo nada. Quando vai descobrir, ele já teve um comprometimento muito importante do rim, e a depender da situação, ele pode até perder esse rim, entendeu? Então, nesse caso, a gente tem que ficar de olho no caso. É uma pedra que pessoas na família, várias pessoas na família já tiveram pedra nos rins, com então certeza. Mais a questão genética, e ficar monitorando, porque às vezes é difícil, você tem uma dor, você vai em busca do socorro, mas é difícil você não ter nada e dizer, lógico que existem as pessoas que fazem uma avaliação anual, tudo, e tem que ser feito. Mas algumas outras só vão ao médico mesmo quando sentem alguma dor. Com certeza. Então, com relação à dor, aí eu já poderia chamar a atenção para uma outra coisa, né? Uma coisa que assusta bastante dentro da nefrologia são os pacientes que se automedicam e tomam anti-inflamatório, né? Tipo ibuprofeno, diclofenaco, butazona, tilatil por conta própria. Que é uma prática normal no nosso país. Foi feito um estudo em 2015, onde mais de 90% das pessoas se automedicam. Isso. Né? E isso pode trazer prejuízo para os rins. Com certeza, porque o anti-inflamatório é uma das medicações extremamente deletérias, entendeu? Ele mexe exatamente na perfusão renal. Ele compromete isso. Eu tenho pacientes que fazem hemodiálise e que perderam os rins por causa do uso crônico do anti-inflamatório. É muito comum a gente encontrar isso nos pacientes com problema de coluna, com problema de artralgia, de artrite. Às vezes eles vão no médico. Anti-inflamatórios fortíssimos. Isso. Aí eles geralmente vão ao médico, o médico passa a medicação, e muitos não voltam e ficam tomando a medicação. Entendeu? Um último paciente meu que entrou em diálise, ele estava tomando anti-inflamatório há quase 2 anos, de forma contínua, por causa de um problema de hérnia de disco, e perdeu os rins. E assim, o paciente idoso tem uma sensibilidade maior, então o comprometimento é mais agudo, assim, é mais rápido, a agressão é maior, a recuperação nem sempre se faz. Eu tive paciente em consultórios também que chegam no consultório com comprometimento importante de função renal, e quando eu faço a história clínica e que tem quadro de dor, não sei o quê, eu já vou em cima. O senhor está tomando que remédio para dor? Porque muitas vezes eles não sabem a diferença. Tem pacientes que tomam anti-inflamatório para dor de cabeça, por exemplo, entendeu? Então, assim, é preciso que as pessoas se conscientizem e tenham essa informação, que anti-inflamatório não pode ser tomado dessa forma. Eu, como médica, prescrevo no máximo 5 dias. Quando é muito, muito necessário, 10 dias, mas eu estou de olho nesse rim, eu estou acompanhando, entendeu? Você sabe até que ponto você pode ir. Quando é que eu posso parar ou não. Então, e aí outra coisa também, Renata, as pessoas acham que a doença renal anda junto com dor, porque a doença que mais aparece é a cólica renal, né? Todo mundo sabe que o rim pode ter pedra e que pode eliminar. Muito pelo contrário, a maioria das doenças renais são assintomáticas. Elas não dão sintomatologia. Então, você vai descobrir, por acaso, num exame de urina, onde você vai encontrar alguns elementos nesse exame de urina que vão chamar a atenção do médico, que pode ser um clínico, tá certo? Ele pode encontrar perda de proteína, que é um dado precoce e importantíssimo. Mas isso num teste de urina normal? Um EAS simples já pode detectar se aparece lá proteína, 1 cruz, 2 cruzes, mas entendeu? Isso já está numa fase mais avançada, não é numa fase mais inicial da insuficiência renal? Pode ser logo no início. A gente tem alguns casos de proteinúria, por exemplo, assintomática, que você vai acompanhando durante algum tempo. A um determinado momento você aprofunda a investigação.
ou hematúria sintomática, associada, por exemplo, a duas doenças assim, muito frequentes, lesão de membrana, lesão fina, doença da membrana fina, agora deu um branco. Mas, assim, são duas doenças específicas que podem cursar com essa alteração, dentre tantas outras, entendeu? E a que você comentou aí é a diabetes, né? Diabetes e hipertensão, elas andam com perda de proteína. Se tem perda de proteína, tem lesão já no rim, mesmo que você não tenha um arsenal de sintomatologia. E na diabetes, a proteinúria começa antes mesmo de instalado a diabetes em si. No diagnóstico, às vezes, você já vê uma diminuição da função renal. Alguns pacientes já chegam, inclusive, com perda de função, com uma perda importante de função renal, entendeu? Então, assim, o paciente diabético é um paciente que deve ser acompanhado precocemente pelo nefrologista e pelo endocrinologista. Que geralmente quem é hipertenso só vai para o cardiologista, quem é diabético só vai para o endocrinologista. Isso. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no segundo bloco. Então vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com mais o Saúde e Bem-Estar. Estamos de volta com mais um Saúde e Bem-Estar e hoje conversamos sobre os rins com a doutora Francine Mendonça. Fran, eu tomei um café lá no Café com Especialista com a Conceição do Nascimento, que é enfermeira do serviço de nefrologia do Hospital Afro. Trabalha com você. É, excelente profissional. Não é? Que bom, Vamos Renata. conferir. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um Café com Especialista. Hoje nós estamos com Conceição Nascimento, que é enfermeira-chefe do setor de hemodiálise do Hospital Afra Barbosa. Conceição, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, Renata, é um prazer. Igualmente. Vamos falar sobre hemodiálise. Hemodiálise é uma das formas de melhorar a qualidade de vida do paciente quando os rins já entram numa falência quase que total, não é, Conceição? Então, quando a filtração glomerular, que a gente chama, fica abaixo de 15. No caso da enfermagem, ela está ali pertinho do paciente, do ladinho dele, antes, durante e após as sessões de hemodiálise. Eu digo que é mais que um trabalho de atenção física do paciente, mas um trabalho assim que faz todo um acompanhamento emocional e espiritual do paciente também. Como é que acontece essa primeira abordagem, esse acolhimento na primeira sessão de hemodiálise? Renata, como você falou, a parte da enfermagem ela não abrange só a parte física do paciente, e sim a parte emocional e espiritual. Então, o que envolve mais o paciente, que ele debilita mais esse paciente, é a parte emocional, que é quando ele chega bastante deprimido, né? Com medo, não é, Conceição? Isso mesmo, com medo do tratamento, em saber que vai depender, ter que vir para o serviço 3 vezes por semana, passar 4 horas, né? Então, assim, o paciente ele fica muito debilitado, onde a enfermagem é que está mais próximo desses pacientes, onde ele vai dar todo esse apoio, explicando para ele que vai melhorar a vida, que aqueles sintomas que ele está sentindo, ele vai diminuir, onde ele vai ter uma vida normal se ele seguir todos os cuidados, se ele seguir com toda a dieta que é orientada, porque no serviço de hemodiálise nós temos uma equipe multidisciplinar, onde tem todo o serviço de nutrição, de psicólogo, de serviço social, onde faz todo esse trabalho com esses pacientes. Tanto para ele, desculpa te interromper, mas tanto para ele como para a família, porque não é só uma angústia dele, é uma angústia da família também, né, Conceição? Com certeza. A parte da família é essencial no tratamento do paciente em hemodiálise. Por quê? Sem o apoio da família, não tem como ter continuidade no tratamento desse paciente. Porque não é só as 3 vezes por semana que ele tem que ir para o serviço, passar as 4 horas que ele vai viver tranquilo. Pelo contrário, a gente tem que ter o apoio da família para ter continuidade nesse tratamento. Como? A gente orienta em respeito da medicação, dos cuidados que ele tem que ter. A família tem que estar ciente de todo esse tratamento que ocorre com esse paciente, para ela poder ajudar. Não adianta ir só o paciente se a família não estiver presente e ciente do problema desse paciente.
Família é tudo, é toda uma base. Se a família não tá bem, se a família está bem estruturada, é lógico que ela vai passar mais confiança para aquele paciente também. E vice-versa, não é? Quais são as principais intercorrências que acontecem durante o período que eles estão na sessão de hemodiálise? No início, quando o paciente ele chega, tudo vai depender da gravidade desse paciente, né? Com o quadro que esse paciente se encontra. Então, se ele já vem um paciente que ele está estabilizado, que é um paciente que já vem de ambulatório, né? O paciente já vem de ambulatório, ele já vem com seu acesso, a sua fístula, que é o acesso permanente desse paciente, ou então se é um paciente de emergência, que ele vem já com acesso que a gente vai fazer imediato, que é o médico que faz o catéter. Então, tudo vai depender de como esse paciente está chegando. Então, normalmente, nas diálises, o que ele sente de intercorrência é o quê? Hipotensão, hipertensão, cefaleia, são as intercorrências mais comuns, cãibra, né? Tudo depende da gravidade de cada paciente. Como é que quais são as orientações que vocês dão com relação aos cuidados com a fístula? Porque um dos medos deles também é de perder o acesso da fístula também. Isso, Renata. A fístula é um acesso que a gente chama de acesso permanente, né? O paciente, ele, quando inicia a hemodiálise, se ele não tem a fístula, ele usa o catéter, que ele pode ser colocado na jugular, subclave ou femoral. Então, o acesso do catéter, ele deixa o paciente muito debilitado, né, com os cuidados. Então, por isso que quando é confeccionada a fístula, que o que é a fístula? É a junção de uma artéria e uma veia. É um procedimento cirúrgico, é feito pelo vascular, né, no centro cirúrgico, onde o paciente ele tem que esperar 30, 60, 90 ou 120 dias para começar a funcionar essa fístula. O desenvolvimento dessa fístula depende muito das artérias e veias desse paciente. Então, se o paciente não tem uma artéria boa, se o paciente não tem uma veia boa, ele não consegue ficar uma fístula excelente. Então, aí é onde depende do paciente, em cuidados com os exercícios, né? Eles têm que fazer bastante exercício, a gente orienta a fazer exercício com uma bola, ou então com 1 quilo. Né? Ele tem que fazer esse exercício diariamente, não pode esquecer de forma nenhuma, para que essa fístula ela continue funcionando bem. Conceição, um outro medo do paciente que faz hemodiálise é perder o acesso. Quais são as orientações que vocês dão com relação aos cuidados a esses acessos? Então, Renata, nós temos 2 tipos de acesso. Nós temos o catéter, que é o acesso emergencial, que ele pode ser colocado na jugular, subclávia ou femoral, e temos a fístula, que é um acesso permanente. O que é a fístula? É a junção de uma artéria com a veia. É um procedimento cirúrgico que é feito com o vascular, certo? Então, os cuidados com o catéter, o paciente fica mais exposto, né, por ser um procedimento invasivo, e ele fica com o catéter exposto, onde ele tem que ter todos os cuidados, que ele não pode molhar, ele não pode dobrar esse catéter, certo? E a fístula, como eu falei, que é um acesso permanente, ele tem que ter o máximo de cuidado. Porque a fístula, por ser, precisar da veia e da artéria, às vezes tem um paciente, por exemplo, um paciente diabético, ele não tem a veia boa, ele não tem a artéria boa, onde dificulta essa fístula ficar boa, funcionar bem. Então, necessita que o paciente faça bastante exercício diariamente, ele não pegue muito peso no membro dessa fístula, para que essa fístula continue funcionando bem. Realmente não perca o acesso. Não é? Realmente não perca esse acesso. Conceição, fazendo hemodiálise, vida normal, não é? É lógico que tem aqueles dias que, como você falou, tem que ir para o centro de hemodiálise para fazer hemodiálise. Fora isso, vida normal. Com relação quando o paciente viaja, o que acontece com as sessões de hemodiálise que são semanais? Isso, Renata, o paciente ele pode viajar, a hemodiálise ela não tem só aqui, ela tem no Brasil e fora do Brasil, onde ele pode fazer esse tratamento em qualquer outra cidade que tenha um serviço de hemodiálise, onde o serviço social de cada instituição vai entrar em contato com a cidade que esse paciente vai ser transferido, que a gente chama de diálise em trânsito. Então, ele vai localizar essa instituição, onde ele vai fazer esse tratamento de hemodiálise, vai passar um relatório constando tudo o que ocorre com esse paciente no serviço que ele se encontra, ele vai passar
tempo determinado, vamos dizer, ele vai passar um mês. Ele pode viajar tranquilo, ele vai dialisar um mês na clínica que foi encaminhado e depois ele retorna para a clínica de origem. Ele pode viajar normalmente, sendo que a clínica tem que estar ciente que vai receber esse paciente. Conceição, hoje vocês têm um número de pessoas que fazem hemodiálise no Afra Barbosa? Sim, hoje nós estamos com 98 pacientes em diálise. 98. E vocês dão conta, esse número, ele está dentro do número esperado de vocês? Sim, a gente tem a abrangência de ter mais pacientes, né? 98 é a quantidade de paciente hoje, mas a gente tem máquinas capacidade para mais. Suficiente para ter mais pacientes. E não são só pacientes de Arapiraca, vêm pacientes de fora para fazer hemodiálise? Sim, nós temos as micro-regiões que são abrangentes para Arapiraca. E essas micro-regiões podem ser atendidas no Afra Barbosa. Conceição, paciente foi indicado para fazer hemodiálise. Como é que eles chegam até vocês? O que é que acontece? O paciente, quando ele é indicado a fazer hemodiálise, vai depender qual o serviço que ele vem. Ele vem de outro hospital? Então a gente tem que ver, o paciente está internado o quê? Na UTI, é na clínica médica? Tenho que ver se o hospital Afra Barbosa, se eu tenho vaga na clínica médica ou na UTI, dependendo do paciente, e assim eu encaixar ele na hemodiálise. Certo? O paciente vindo de ambulatório, que é o ideal, que esse paciente ele seja acompanhado ambulatoriamente para que ele venha estável, ele não venha em crise, né? Não venha um paciente complicado. Então ele vem, ele passa pela avaliação do nefrologista, se ele já é um paciente de consultório, consequentemente ele já vem com a fístula, então ele já não vai passar pelo catéter. Ele já vem sendo preparado para fazer o tratamento de hemodiálise, que isso é importante, né? Ele já está com acompanhamento com o nefrologista, onde o nefrologista está vendo aquela urgência, ele diz, não, agora ele tem que entrar em hemodiálise. Ele já vem com a sua fístula pronta, já passou o tempo de amadurecimento dessa fístula e ele vai começar o tratamento. Ele é avaliado pelo nefrologista e aí ele inicia o tratamento. Ele passa por toda a equipe, ele passa pelo nutricionista, ele passa pelo psicólogo, ele passa por toda a equipe interdisciplinar da instituição. Conceição, existe um medo, um pavor quando o paciente recebe a indicação para, como foi dito, para hemodiálise. Existe um número de óbitos de pacientes durante a sessão de hemodiálise? Renata, já tem 12 anos que eu trabalho no serviço de hemodiálise e durante esse tempo eu só vi um paciente chegar a óbito em hemodiálise, no tratamento de hemodiálise. E esse paciente já foi um paciente que já chegou complicado, né? Não era um paciente que já vinha em rotina de diálise. Então, assim, a hemodiálise, quando o paciente ele chega para o tratamento, que ele não chega muito debilitado, então ele consegue ter uma vida tranquila. Se ele seguir todas as orientações que são dadas por toda a equipe, ele consegue ter uma vida normal, onde ele pode trabalhar, onde ele pode ter a vida dele tranquilo, como tinha anterior, seguindo todas as orientações. A gente consegue ter uma permanência ótima. O paciente, você chega no serviço de hemodiálise, você não percebe que o paciente está fazendo o tratamento. Eles estão lá sorrindo, eles estão lá conversando, tem momento de, como nós falamos, a parte espiritual, tem momento de estudo bíblico, tem momento que o pessoal da igreja vai lá com leva lanche para eles, onde eles se sentem muito bem, onde tem a parte de confraternização, que nós fazemos todos os anos com todos os pacientes, sempre as confraternizações das 4 festas do ano, como nós falamos, né? São João, final de ano, então sempre tem a festinha onde eles ficam, se sentem bem. Então, assim, é até importante que vocês conheçam o serviço de hemodiálise, né? Que vocês vejam a forma que eles estão lá, que vocês assim, você olha e você não diz que é um paciente que está em tratamento, né? Então, assim, é muito importante o paciente ele aceitar o problema que ele tem e aí ele faz por onde ter todas as orientações que são dadas pelo toda a equipe e ele consegue manter a sua vida tranquila.
É aquele medo que o paciente diabético tem quando vai entrar na insulina, é o medo que o paciente renal crônico tem quando vai entrar na hemodiálise. Né? Isso mesmo, e depois Renata. vê que não é esse bicho de 7 cabeças mesmo. Conceição, queria te agradecer mais uma vez, parabenizar pelo seu trabalho e pela brilhante explanação que você nos deu hoje. Obrigada. Ai, Renata, eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui e espero que tenha outras oportunidades, né, para a gente falar mais um pouco, que vocês também conheçam o serviço, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, a gente vai lá sim. Vamos terminar o nosso cafezinho aqui e a vocês muito obrigada e até o próximo Café com o Especialista. Francine, ter escolhido o tema hemodiálise para o Café com o Especialista não foi um pensamento aleatório. Quando eu pensei em colocar o Café com o Especialista e a Conceição deu um show de informações, eu queria que a gente desmistificasse a questão de paciente ter problema renal e para hemodiálise isso ser um castigo. Né? Hemodiálise não é nada disso. Como eu falei lá, a hemodiálise é para melhorar a qualidade de vida do paciente. Sim, com certeza. Essa é uma visão que a gente observa muito, principalmente assim. Normalmente, quem vê um paciente que sai de um serviço de hemodiálise se liga que o paciente que faz diálise é aquele que está mais debilitado, que sai numa cadeira de roda, entendeu? Não percebe que enquanto aquele que está passando ali na cadeira de roda, debilitado, inúmeros outros pacientes passaram pela pessoa, fazem hemodiálise e eles não perceberam. Entende? Bem tranquilo. Por quê? Porque o paciente que está debilitado dessa forma, não é a diálise que causou isso. É a doença de base dele. Normalmente, infelizmente, muitos pacientes chegam nas nossas mãos, do nefrologista, com um comprometimento sistêmico muito importante, por conta da própria doença que levou à perda dos rins, muito frequentemente a diabetes novamente, né? Muito frequentemente a hipertensão. Como são duas doenças silenciosas, também não causam dor, né? Eu costumo dizer, quando uma doença causa dor, o paciente se cuida. Como a diabetes e a hipertensão não causam dor, então vai empurrando com a barriga. E eu aproveito, eu lembrei agora de uma coisa. O paciente hipertenso, por exemplo, tem um erro que muitos pacientes cometem. Quando a pressão normaliza, por exemplo, doutor, eu estou com a pressão 12/8, eu tomo remédio? Claro que sim. A pressão está 12/8 porque o remédio está controlando. Se não tomar, a pressão sobe novamente. Tá certo? Então, assim, o paciente debilitado não é a diálise que causa, muito pelo contrário. A diálise vai melhorar a qualidade de vida, vai organizar o desequilíbrio que está acontecendo no funcionamento do organismo. Porque, de uma certa forma, fazendo tipo uma analogia, quando o paciente precisa entrar em diálise, o organismo dele, o sangue, as células, tudo está sujo. Porque todo aquele produto de metabolismo, do funcionamento do organismo, que deveria ser eliminado, não está sendo. Então, intoxica, né? A um primeiro momento, intoxica. Então, à medida que a perda vai se tornando acentuada, o paciente vai perdendo o apetite, é uma coisa que é discreta, entendeu? A pessoa vai perdendo o apetite aos poucos e não vai percebendo. É muito comum o paciente chegar no consultório dizendo assim, eu não consigo mais comer carne vermelha, que é até uma própria defesa do organismo, que a carne vermelha, ela gera muito resíduo, né? Então, eu estou comendo só fruta, suco, bolacha, depois progride. E acaba a pessoa tendo náusea sem colocar nenhuma comida na boca e chegando a vomitar até água, né? Então, a evolução é essa. Às vezes eu trabalho muito com diabetes, né? Você sabe disso. E muitos pacientes, eu digo que vai para a hemodiálise o diabetes que é descompensado, que não se cuida. Com certeza. E quando chega ao ponto de dizer, eu vou para a hemodiálise, eles dizem assim, doutora, se é para morrer, eu vou morrer sem ir para lá. Nossa. Né? Então é triste a visão, né? A visão deles. E aí eu entro com a parte de dizer, não, você morre se você não for, porque você precisa de um rim.
E a hemodiálise agora vai ser os seus rins. Então, às vezes chega um momento que eu digo, eu não posso fazer mais nada para você. Nem água você pode tomar, 2 dedinhos de água por dia. E a gente só sabe como é ruim sentir sede quando a gente chega numa situação dessa. Então, eu digo a ele que, a partir daí, a hemodiálise ela vai dar uma qualidade de vida. E aí eu comecei a perceber que esse medo todo do nosso paciente, a meia-culpa é nossa. Porque para ajudar, a gente faz assim, se não controlar a pressão, se não controlar o diabetes, você vai entrar na hemodiálise. É como que a gente está dizendo assim, você vai ter um castigo. Isso. Né? E eu comecei a parar de dizer isso. E, às vezes alguns pacientes perguntam e dizem assim, doutora, eu vou para a hemodiálise? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que sim. A hemodiálise é um tratamento. Isso. Diabético, se for para insulina, acabou minha vida. Né? Isso. Doutora, vou tomar insulina? Né? As crenças falsas, a imaginação. Isso. Porque, na realidade, a imaginação da gente... imaginar o que a gente não conhece. E você imaginar o que você não conhece, ele sempre tem uma conotação muito pior do que a realidade, né? Porque ele vem travestido de uma coisa que é amedrontadora. Quantos pacientes acham que a diálise você troca o termo, né? Você troca o sangue, né? A máquina, que não sei o que. Isso assusta quem não está acostumado, né? E aí vem nós, profissionais de saúde, que temos que parar de dizer, vai para a hemodiálise. Não, a gente tem que encarar isso como uma normalidade. Não, é um tratamento. Eu gostaria de uma outra coisa, entendeu? Eu gostaria que, nos próximos 10 anos, essa estatística de 80% de pacientes diabéticos e hipertensos que vão para a hemodiálise caísse para 10%. Mas, para isso acontecer, precisaria todo um trabalho de conscientização do paciente. O paciente precisa se empoderar da doença dele. Isso significa ele saber como é a doença dele, o que é que a doença dele causa no organismo dele, o que é preciso, o que é que pode acontecer em decorrência desse processo e ter o suporte que é necessário para se cuidar, que passa por uma alimentação, pelo nutricionista orientando essa dieta, ensinando a contar carboidratos para que ele mantenha essa glicemia o mais estabilizada possível, né? Eu digo que é super chato no início, mas depois, é o que vai controlar. É maravilhoso. A atividade física, normalmente eu digo para os meus pacientes, olha, a diabetes está sustentada em cima de um tripé, que começa pela dieta, em segundo plano, a atividade física, e em terceiro plano, a medicação. Aí eles normalmente fazem, mas doutor, em terceiro plano a medicação? Eu disse, pois é, porque se você não fizer a dieta e não fizer a atividade física, dificilmente você vai controlar a sua glicemia. E não controlando, você não tem como evitar as complicações, porque não é porque você é diabético que você tem que ter as complicações da diabetes. De jeito nenhum. De forma alguma. Né? As complicações, eu digo que você morre aos 100 anos de uma topada, e não morre de um diabetes se você cuidar bem dele. Exato. Né? Se cuidar bem do diabetes, se controlar bem a pressão, você não vai ter as repercussões das doenças. Eu tenho alguns pacientes que me deixam assim... É gratificante, né? A gente no consultório, quando você está acompanhando um paciente e você vê que ele melhorou. Por exemplo, que ele emagreceu, né? O quanto que o tecido gorduroso é nocivo. As pessoas acham que a gordura, essa apologia à beleza, né? A corpos perfeitos, não sei o quê. Não, é a qualidade de vida, né? E o quanto o tecido gorduroso é um tecido nocivo, ele predispõe a diabetes, ele predispõe a hipertensão, tá? Ele é um tecido extremamente inflamatório. Uma pessoa que tem artralgia, que tem artrite reumatoide, que seja obeso, vai sentir muito mais dor. E não é necessariamente só por causa do peso, né? Pela atividade disso. Então, quando você vê um paciente aderir, emagrecer, e você vê a alegria desse paciente, o elevar, né, da autoestima, o bem-estar, que a atividade física traz um bem-estar imenso, né? Uma melhora de vida de uma forma geral. Então, assim, é muito gratificante. Diz aí, porque para mim, pelo menos, a minha grande alegria é exatamente essa, sabe? E vamos trabalhar para nos próximos 10 anos realmente essa estatística cair. Né? Isso. Como você diz, a 10 ou a menos. Isso pode acontecer, Renata. Olha, eu hoje tenho em média, eu não vou dizer a você de certeza, porque eu não dei uma olhada nesses últimos dias, mas eu tenho quase 200 pacientes com algum grau de insuficiência renal, porque, para vocês que não sabem, nós temos 5 gradações, né? Que vai da leve a
a insuficiência renal realmente final, terminal, que é a hemodiálise. Então, eu tenho quase 200 pacientes em acompanhamento, graças a Deus, a maioria diabéticos. Por exemplo, os médicos do PSF estão encaminhando muito mais rápido, mais cedo, pacientes com diabetes, pacientes com alteração de exame de urina, né, pacientes que têm problemas na família de doença renal, eles estão chegando mais rápido, graças a Deus. E lembrando desse detalhe, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. A infecção urinária é muito frequente na mulher, né? Não no homem. Mas, às vezes, as pessoas esquecem que existe a vaginite ou a inflamação realmente, aquela paciente que tem um corrimento, muitas vezes um corrimento simples, por monilíase, que as pessoas chamam de sapinho, né? Que dá aquele sapinho na criança, por monilíase. Mas qualquer secreção vaginal que não seja normal, que seja patológica, que seja causada por algum germe, seja ele mais grave ou menos grave, ela vai irritar a mucosa da vagina. A da vagina e do introito. Então, quando a pessoa vai urinar, arde, porque a mucosa está irritada, não porque tem infecção urinária. Então, eu estou chamando a atenção porque eu já tenho recebido no consultório alguns pacientes que têm sido tratados como infecção urinária sem ser infecção urinária, entendeu? Mais uma vez, vem aí as medicações que não seriam necessárias. Exatamente. Francine, a gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente vem com o Iair Doutor, que são as pessoas nas ruas fazendo pergunta aqui pra gente. Até daqui a pouco. Voltamos com mais um Saúde e Bem-Estar e agora a gente vai para as ruas para o Iair Doutor. As pessoas estão nas ruas e vão nos fazer algumas perguntas. Vamos conferir, Francine. Perna inchada pode ser um problema nos rins? Essa questão de perna inchada é interessante. É uma visão geral, né? Perna inchada, epa, será que eu tenho um problema nos meus rins? Principalmente mulher. A gente incha mais perna do que os homens. E aí, doutora Francine, perna inchada é sinônimo de problema renal? Pode ser ou não, né? Pode ser problema renal, pode ser problema cardíaco, pode ser problema de varizes, né? Que é um somatório. Então, começou a inchar, vamos procurar um médico para poder descobrir o que é que vai acontecer. Na investigação, direcionar o tratamento. Ótimo, muito Mas bem. Normalmente é mais frequente você inchar olho e mãos. Você acordar de manhã e perceber que o olhinho está mais inchado, entendeu? Normalmente no início, logo no iniciozinho, é mais frequente isso. Ao acordar, já está inchada. O rostinho inchado. Que geralmente é o que eu pergunto quando tem inchaço nas pernas, se já tem inchaço em outros, mão, roxo, como é que tá a aliança, se fica ruim de tirar, se de manhã já acorda inchada. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Gostaria de saber se suplementos à base de proteína faz mal aos rins. Essa é para você, Renata. Então, essa é uma dúvida que chega muito no consultório, não é? Primeiro que a gente está num período de um boom de suplementação. A gente tem mais de 300 mil suplementos. E as pessoas têm uma tendência a não, como a questão da automedicação, se autossuplementar. Né, tomar um monte de medicamentos. Às vezes chega paciente no consultório com 5, 6 suplementos. E o suplemento, ele não é ruim. A suplementação é para prática esportiva, para atletas. Mas existem os casos que a gente consegue potencializar um efeito com os suplementos. Mas isso é dentro de um planejamento. Então, se a gente tem um consumo diário de proteína de X, eu posso diminuir a sua carne e colocar um suplemento proteico. Mas isso dentro de um planejamento diário. Não existem estudos conclusivos mostrando que o consumo de proteína pode levar à falência renal. Até tem um estudo de um grande pesquisador que foi feito uma sobrecarga de proteína num paciente que só tinha um rim e não teve problema. Agora, qual é a questão desses estudos? São estudos pequenos. Um número pequeno de pessoas. Número pequeno de pessoas, um N pequeno. Num curto espaço, com 2, 3 meses, a gente não tem um problema de creatina, de ureia, de insuficiência renal em 3 meses. Mas a gente sabe que uma sobrecarga de proteína
pode gerar alguns problemas. Né? Por exemplo, o paciente que tem tendência a cálculo renal, ele é orientado a ter uma ingesta menor de proteína animal. Ora, se você faz uma sobrecarga de proteína, você também está sujando muito o seu organismo. Você está sobrecarregando os rins. E não só os rins, mas o organismo como um todo, né? Então, você predispõe a uma doença. Se tiver alguma predisposição mínima, já vai. E outra, o índice de pacientes com litíase, ou seja, com cálculo renal, hoje tem aumentado no adulto jovem e no jovem, né? Esteatose hepática, que é sobrecarga do fígado, não é? Bem então, lembrado. assim, a gente não sabe, insuficiência renal não acontece em 3 meses por um consumo exagerado de proteína. A gente não sabe onde é que esses jovens que tomam excesso de suplementação hoje estarão daqui a 10 ou 15 anos. Não é? Será que a gente não vai ter uma estatística hoje? 80% são de diabéticos hipertensos na hemodiálise. Daqui a 10 ou 15 anos, será que não tem um percentual de pessoas que têm um histórico de consumo exagerado de suplementação? Então, suplementação, assim como medicação, ela tem que ser tem que ter uma prescrição. E aí é interessante se ir para uma nutricionista para avaliar se tem a necessidade da suplementação e utilizar o suplemento necessário. Como sempre, bom senso, né? Bom senso. Vamos à próxima pergunta. Não fazer muito xixi durante o dia é algum problema para os rins? Foi até uma questão que a gente já falou, né? Mas quem à urina água. pouco está ligado aos rins? Pode estar e pode não estar, né? Porque como você urinar mais ou urinar menos, depende do seu grau de hidratação. Então, se você tomou água o suficiente, seu organismo está bem hidratado, e a gente precisa lembrar que 60% em média do peso corpóreo da gente é de água. Então, nós precisamos realmente ingerir bastante líquido para que esse organismo funcione muito bem, para que elimine as toxinas numa boa. As meninas vão adorar, a pele fica mais bonita, cabelo fica mais bonito, os olhos mais brilhantes. Intestino funciona. É isso aí, intestino funciona. Então, assim, se você toma mais água, uma pessoa normal, ela vai urinar mais. A urina vai ficar clarinha. Tem pacientes que chegam e fazem, a minha urina está com o cheiro forte, está muito amarela, porque está tomando pouco líquido. Né? Se você toma líquido suficiente, sua urina fica um amarelo claro, tranquilo. Então, a doença renal, ela pode ter a característica, por exemplo, pode chegar um paciente no consultório em que ele está inchado, né? Que ele está retendo líquido e reduziu a diurese, ele está urinando pouco em decorrência da doença renal. Mas tem pacientes com doença renal que entram em diálise e que estão urinando bem, entendeu? Então, pode ser e pode não ser, depende da doença que está acometendo o rim. Se é uma doença que vai com instalação mais lenta, a depender da evolução, de que local do rim foi agredido, se a área de mais filtração, se a área mais de reabsorção e secreção, aí vai variar bastante a sintomatologia. Então, pode urinar ou não. Ou seja, tem que avaliar. Né? Sempre. Vamos ver quem é o próximo. A insuficiência renal acontece em um rins ou nos dois? E aí? Bom, como eu falei, a litíase, por exemplo, ela pode acometer um rim mais do que o outro. Em um determinado momento está no rim, no outro determinado momento está em outro, ou às vezes está nos dois, né? Mas uma doença sistêmica, ou seja, uma doença que acomete o organismo como um todo, por exemplo, novamente, diabetes e hipertensão, ela vai lesar os dois rins, né? Na maioria das vezes, as doenças que acometem o rim acometem os dois de uma vez. Não é um só. E é uma pergunta comum. Por exemplo, quando eu falo para um paciente, olha, agora vai ser necessário entrar em diálise. É muito comum o paciente perguntar, e aí, doutor, é um só ou dois? E aí eu volto para uma outra informação. Os dois. Porque se a pessoa tiver um rim doente, completamente sem funcionar, e o outro bom, ele dá conta do funcionamento normal do organismo, né? Daí tem pessoas que nascem com um rim só, tem o transplante renal, em que existe o doador, né? Uma pessoa doa o rim para outra, um irmão para um irmão, um pai para um filho para um pai, e vive com um rim só, e esse rim... E vive muito bem. Né? Então, vamos para a nossa última pergunta. Tem um avô com problema renal, isso coloca em risco as outras pessoas da família? Mais uma vez, a questão genética, não é? Pode ser, você pode ter a tendência a desenvolver, tem algumas doenças que sim, a própria litíase, né? A própria cálculo renal,
É uma doença que é muito comum ter algumas pessoas na família. Então, sim, se existe alguma pessoa na família que tem alguma doença renal, é importante que se tenha um cuidado, uma investigação. E ligar-se também, porque muitas vezes não é causa genética, são fatores que ajudam a desenvolver. Então, erros alimentares, hábitos alimentares incorretos, que na maioria das vezes levam à grande maioria das doenças, né? Então, rim saudável, alimentação saudável. E é o que eu falo. Você pode ter uma herança genética, mas você tem um ambiente que é o gatilho. Isso. Não é? Então, assim, se eu tenho uma predisposição... Necessariamente você não precisa desenvolver, né? Então, eu posso ter uma predisposição genética a ter um diabetes, mas eu tenho uma alimentação adequada, eu faço atividade física, eu mantenho o meu peso saudável, então não posso não vir a desenvolver a doença. Né? Muito bem. Chegamos mais um final de um Saúde e Bem-Estar. Hoje eu conversei com a doutora Francine Mendonça, nefrologista responsável pelo serviço de hemodiálise do Hospital Afra, intensivista da unidade de emergência e seu título maior. Foi aluna e hoje é professora do curso de medicina da Universidade Federal de Alagoas. Francine, muito obrigada. Eu queria que você terminasse falando o que a gente precisa fazer para a gente ter uma melhor saúde dos nossos rins. Bom, não só dos nossos rins, para nós termos uma saúde melhor, precisamos ter cuidado com a nossa alimentação, praticar atividade física e água, gente. Inclusive, tem uma dica. Você quer saber quanto de água você tem que tomar durante o dia, você multiplica o seu peso por 30. E o resultado é quanto de líquido você deve ingerir. Mas, basicamente, é isso. A saúde do corpo, de uma forma geral, vai se traduzir na saúde dos rins. E as pessoas que têm doença crônica, mais uma vez, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, que precisam levar a sério para evitar as consequências. Inclusive, você tinha me perguntado em um outro momento se, como eu estou na universidade, se existia algum projeto, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Eu desenvolvi um projeto, está escrito, vai ser colocado para ser aprovado com um projeto de extensão, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas eu não tinha como. E agora, com os estudantes nos postos de saúde, eu tenho essas pessoas que vão começar o treinamento já de fazer a medicina preventiva, de saber como cuidar desses pacientes. Importante. E vão fazer esse acompanhamento. E eu vou precisar de um corpo multidisciplinar, inclusive conto com a sua ajuda, né? Como nutricionista, eu vou precisar de assistentes sociais, de preparador físico. Eu estou querendo fazer uma coisa assim bem amarrada entre a universidade, que a universidade leve à comunidade, é algo de muito bom. E eu espero, porque como os estudantes vão ficar 8 períodos nos postos, eu espero que ao longo desse tempo a gente consiga ter uma melhora muito grande. Nesse sentido, vamos precisar muito da Secretaria de Saúde, do prefeito de Arapiraca, do Rogério Teófilo, né? De apoio à medicação, alguns exames, algumas coisas que a gente ainda vai chegar para conversar com ele. Muito bem, que seja muito bem-vindo ao município. Eu estou muito feliz com essa possibilidade, viu? Muito bem. Fran, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E muito obrigada a você, Renata, por a oportunidade. Foi muito bom. Que bom. E obrigada a você por ter ficado mais um sábado aqui com a gente no Saúde e Bem-Estar. Até o próximo sábado. Tchau.